saibamos aproveitá-lo. Que cada lar que se une a nós pela internet possa receber neste momento a Tua luz, Pai. Que os espíritos familiares encontrem permeabilidade para agir através da fluidoterapia, nutrindo os corações que nos ouvem nos dois planos da vida. E que cada um de nós, ao final deste encontro, possa estar melhor do que no início dele. Senhor Jesus, que a Tua paz envolva-nos a todos. E assim rogamos a espiritualidade amiga que coordena a nossa tarefa, a permissão para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, hoje um tema que nós diríamos, nos tempos atuais, um tema extremamente propício, um tema fundamental, porque percebemos que com muita boa vontade, com muito entusiasmo e com as ferramentas da internet, muitas notícias chegam, muitos espíritos se manifestam, muitos médiuns colaboram nas mensagens. E nós não temos aqui a menor condição de fazer juízo de valor delas. Mas hoje o que nós queríamos e queremos e vamos fazer é relembrar que as mensagens que nós necessitamos, sem desprezar aquelas que aqui se encontram, hoje chegando até nós, elas já se encontram na obra espírita. Em especial nesse capítulo 18, onde nós vamos perceber que Allan Kardec já cuidou deste processo, já cuidou de nos informar sobre os sinais dos tempos. Então nós vamos agora estudar um pouco. O pessoal está pedindo para tirar o som, né? Está incomodando. Vou abaixar. Beleza, vê se chegou legal aí agora. O PP já veio aqui me ajudar, tá vendo? O PP já está trabalhando. Então falávamos sobre isso. Sobre o quanto já temos um material para o enfrentamento desse momento. Tenho recebido quase que diariamente de vários lugares pedidos de análise de mensagens que chegam nos mais diversos grupos mediúnicos. Então entendi que esse tema era muito oportuno, que valia a pena trabalhar com ele. O capítulo 18 da Gênese, que vai trazer como título Os Tempos São Chegados, e o subtítulo Sinais dos Tempos, que é aquilo que nós vamos tratar hoje. Então nós vamos hoje ouvir Kardec e raciocinar, porque através deste capítulo nós vamos perceber o que é importante nos ocuparmos neste momento, no que é que vale a pena empreendermos energia e tempo neste momento. Então eu te convido a vir conosco nesta viagem, nessa imersão pelo capítulo 18 da Gênese. Como sempre relembra o pensador Montesquieu, não temos aqui a menor pretensão de esgotar o tema, mas basta-nos fazê-los pensar. É este o nosso objetivo. Nós vamos iniciar com uma figura interessante. É necessário recordar que no Novo Testamento já existia essa figura, a figura do Apocalipse.
a figura do que muitos entendiam ser o final ou o fim do mundo. Um grande engodo, um grande equívoco. E o apóstolo João inicia o capítulo do livro Apocalipse, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, usando um termo bastante interessante. Ele usa o termo revelação. É a primeira palavra do livro Apocalipse. Revelação. Vejam só. É isto que João utiliza. Então, o Apocalipse, longe de ser um anúncio do final do mundo, é tão somente uma revelação. A primeira coisa que precisamos nos compenetrar é entender que quando Jesus fala no sermão escatológico, no seu sermão profético, ele está falando não de um fim do mundo. Muitos de nós tememos o mundo, não é? Muitos de nós têm receio com aquilo que está acontecendo no mundo. E o que nós precisamos compreender para iniciar o nosso bate-papo aqui hoje é que Jesus não está anunciando o fim do mundo. Jesus não está aqui, ou no sermão profético, e nem no Evangelho. Eu estou só atualizando ali, nós tivemos um problema com o meu PDF, mas já está no jeito. Jesus não está falando do fim do mundo, porque é Jesus quem revela a João no livro Apocalipse. Vejam só, o primeiro versículo do primeiro capítulo, João escreve: revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja que interessante essa situação. A primeira coisa que é importante entendermos: está sendo falado aqui que a revelação não é o fim do mundo. Apocalipse é tão somente uma revelação feita por Jesus a João. É isto. É basicamente disso que se trata, a revelação. Não se trata do fim do mundo, porque essa é uma das questões em que muitos estão tendo dificuldade de compreender. Perceber que, quando Jesus fala dos sinais dos tempos, ele não está falando do final do mundo. Ele está falando do final de uma era. E é aí que nós precisamos nos ater. É neste ponto, e tão somente neste ponto, que nós precisamos nos ater. O fim de uma era moral. E então, quando nós começamos a observar por esse prisma, todas essas notícias que vão chegando para a gente, que dá a impressão de que o mundo pode acabar, nós vamos ficando mais calmos, nós vamos ficando mais tranquilos, entendendo o seguinte: Deus não ia construir um mundo, um planeta, uma casa, sem que ele acometesse a sua finalidade. E para as pessoas que querem ter notícia do fim do mundo, eu posso sim trazer uma notícia do fim do mundo. Os estudos da NASA demonstram que, em aproximadamente 5 bilhões de anos, o nosso Sol vai se extinguir. Então, portanto, em 5 bilhões de anos, PP veio aqui só me dar uma dica, tá bom? Em 5 bilhões de anos, o planeta vai começar a extinguir-se. A questão é a seguinte: eu acredito que não queremos estar aqui em 5 bilhões de anos, não é verdade? Eu acho que em 5 bilhões de anos, a ideia é que nós já estejamos habitando mundos mais evoluídos. Então é por isso que nós não precisamos ficar preocupados com o final do mundo. Não se trata disso, mas se trata do final de uma era.
Que aí, em obras póstumas, os espíritos vão trazer uma informação muito interessante. Eu estou aqui sem a minha referência, mas nós vamos de cabeça, nós vamos na memória, tá bom? Se eu conseguir abrir aqui bem, se não der, nós vamos tocando. Então, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec vai trazer uma mensagem de 1865. Prestem atenção nessa data. 1865. Allan Kardec vai dizer o seguinte, trazer a informação. Os espíritos vão dizer nessa mensagem: já não vos dizemos mais que os tempos chegarão, mas já vos dizemos, são chegados os tempos. Então nós vamos perceber que aquilo que Jesus anunciou no sermão profético, aquilo que o profeta João trouxe para nós no livro de Apocalipse, em 1865, nós já tínhamos uma mensagem mostrando que os tempos já são chegados. Quando João, lá no livro Apocalipse, fala as coisas que acontecerão em um breve tempo, 2000 anos é muito breve, extremamente breve se nós formos parar para pensar. Extremamente breve. Porque 2000 anos para um planeta que tem 14 bilhões de anos, pensem comigo, não é extremamente rápido? Não passará muito rápido? Então é nesse mistério que nós precisamos pensar. É assim que precisamos compreender. Bom, vamos seguir. Se hoje já são chegados os tempos, que tipo de sinal Deus está nos trazendo sobre os tempos anunciados? Os Espíritos vão continuar a dizer lá na Gênesis, no capítulo 18, que o mundo passa por uma transformação física e uma transformação moral. E os tempos em que ora nos encontramos é um tempo de transformação moral. Portanto, meus irmãos, é aí que nós precisamos estar muito atentos. Quando se anunciam sinais dos tempos, segundo os Espíritos, não estamos tratando de um cataclisma. Estamos tratando de uma transformação moral. Esse é o sinal dos tempos. O sinal de uma transformação moral. Não se esqueçam disso. Nós estamos falando de uma transformação simplesmente moral. É nisto que nós precisamos nos concentrar. Entender que aquilo que os Espíritos estão trazendo não é uma fala miraculosa. Aquilo que os Espíritos estão trazendo está basicamente demonstrando que nós estamos vivenciando uma fase moral. É por isso que o coronavírus e tantas outras coisas que vão nos acometer, sim, vai acontecer certas mudanças, mas essas mudanças são todas de ordem moral. É isso que importa. Importa nós entendermos o que nós estamos fazendo com esse momento. O que estamos buscando em termos de transformação moral nesse momento. É isso que é importante. É aí que precisamos nos respaldar. Essa é a nossa colocação. Essa deve ser a nossa preocupação. Entender que precisamos tirar um uso moral daquilo que estamos vivenciando. Pura e simplesmente moral. Gente, eu sei que está fazendo uma confusão aí no fundo, mas olha, não se preocupem, tá? Nós vamos seguir por aqui, do jeito que nós conseguirmos ir. Eu vou apagar aqui o fundo, ó, e vai ficar comigo, beleza? Pronto, vou ficar grandão aqui hoje.
Então, como eu dizia, os Espíritos vão nos trazer essa informação de que a transformação que chega agora, ela é moral. E sabe o que mais que ela vai dizer? O que eles vão dizer? Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Forte essa fala, não é? Os Espíritos estão dizendo lá naquela mensagem em Obras Póstumas de 1866 que os sinais dos tempos não serão encontrados nos céus. Não serão sinais fantasmagóricos. Não serão sinais de corpos celestes. Porque nós não vamos ver nestes processos mudança. Sinais de mudança do tempo. E ele diz mais: os que anunciarem estarão a nos enganar. Olhai em torno de vós, dizem os Espíritos, entre os homens, aí é que os descobrireis. Portanto, nós vamos descobrir os sinais dos tempos olhando nos homens, para nós. E não para os processos exteriores. Os Espíritos são claros dizendo que estarão a nos enganar aqueles que vêm trazer como objetivo ou como sinal de mudança aqueles que anunciarem sinais exteriores, porque as mudanças são nos homens. É um tempo de transformação moral. E é aí que eu gostaria de falar um pouquinho sobre tantas mensagens que chegam. E nós não temos tempo de analisar. Como eu disse, nós não queremos fazer aqui nenhum juízo de valor dessas mensagens. Mas nós queremos recordar Allan Kardec. Só um minutinho, meus irmãos. Prontinho, vê se voltou. Recordar Allan Kardec lá na Gênese, que diz o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 da introdução, intitulado A Universalidade, através de médiuns que não se conheçam e que têm o mesmo fundo, concordância. E Allan Kardec vai dizer o seguinte: do ponto de vista daqueles que recebem mais comunicações de mais de 1000 centros espíritas de todo o mundo, nos julgamos em condições de dizer o que é a verdade, dentro desse conceito do ensinamento dos espíritos. Então, meus irmãos, é necessário termos muita prudência, porque nós não duvidamos que existam bons espíritos, espíritos amigos, mentores espirituais, que vêm nos orientar, trazer uma palavra de alento, mas também existem aqueles espíritos que querem mistificar, aqueles espíritos que querem gerar ansiedade, gerar medo, e em muitas palavras bonitas inserem ali pequenos trechos que geram temor, que geram discórdia. E é por isso que nós lembramos essa mensagem de Obras Póstumas, quando os Espíritos dizem sobre aqueles que querem nos enganar. Porque o sinal dos tempos acontecerá dentro de nós. É isso que nós devemos lembrar. Continuando, vamos lá na Gênese. Então, na Gênese, os Espíritos vão dizer o seguinte: o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Isso está no capítulo 18. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, meus irmãos, o orbe está sob uma lei. A lei do progresso. É lei. E essa lei age em dois aspectos: moral
e físico. É isso que os Espíritos dizem. E se é uma lei divina. Portanto, ela vai acontecer, queiramos ou não. Deveria ser dessa forma? Não necessariamente. Se nós já tivéssemos progredido, porque a lei é do progresso, intelecto e moralmente, não haveria necessidade da bendita dor do bendito aguilhão. Sem dúvida alguma, e Santo Agostinho, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, explica que outros orbes evoluíram de outras formas. Porque já progrediam. Porque espíritos, aquele corpo, aquela sociedade, escolheu progredir de outra maneira. E é isso que precisamos nos compenetrar. A mudança é moral. Continuam os espíritos dizendo, é a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. Então veja o que os espíritos vão dizer. É bom lembrarmos que a Gênese é publicada em 1868. E lá eles já diziam, é a um desses períodos de transformação moral que a humanidade chega. São chegados os tempos. Um tempo de transformação moral. Daí o conceito de transição. Em que a humanidade vai sair de um estado de infância para um estado viril. Para um estado de adolescência, digamos assim. De sermos jovens adultos. E isso é muito importante. É um momento em que nós, enquanto sociedade encarnada e desencarnada, precisamos deixar de ser crianças espirituais. Precisamos crescer, precisamos amadurecer espiritualmente, moralmente. E agora nos recordamos de Paulo de Tarso, que na primeira epístola à igreja de Corinto vai dizer assim, quando eu era criança, brincava como criança, falava como criança, corria como criança. Agora me tornei homem e deixei as coisas de criança. Precisamos deixar as coisas de criança. Precisamos deixar de falar, brincar como criança. Em termos de maturidade, é nesse aspecto que Paulo de Tarso orientava a igreja de Corinto. Não na parábola do Cristo, sejais como as criancinhas. Ali Cristo falava da inocência, da pureza de coração. É um outro aspecto. Muito cuidado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Precisamos deixar de sermos crianças espirituais. É esse o momento. É disso que os espíritos falam. E não é de hoje, gente. É uma obra publicada em 1868. E esse medo que toma conta da humanidade mostra o quanto nós ainda somos, ou estamos crianças espiritualmente falando. O medo é uma característica de um processo de infantilização espiritual. Vamos recordar aqui uma passagem que o medo foi explícito quando os apóstolos estavam com Jesus no barco e Jesus dormia tranquilamente. O barco era açoitado pelas ondas, pois que o vento era contrário. E os apóstolos desesperados, enquanto Jesus serenamente dormia. Quem ali eram as crianças espirituais? E quem ali já era um espírito viril? Ora, Cristo dormia,
mas apenas o seu corpo físico, porque espiritualmente estava desperto e sabia de tudo o que estava acontecendo. Já os apóstolos, embora o corpo físico despertos, espiritualmente dormiam. E nós? Estamos despertos só fisicamente? Ou estamos despertos espiritualmente? Veja que Jesus, quando desperta seu corpo físico, está sereno porque já sabe do que se trata. E ali acalma os ventos com sua serenidade, com sua fé em Deus. Mas Jesus é mestre, Jesus é professor, Jesus é o maior educador que a terra já teve e terá. E o que o professor faz quando ensina a crianças nas séries primárias? Ajuda, faz para ele, para que depois o aluno faça. Quando este aluno deixa as séries primárias, deixa de ser criança e torna-se um aluno viril, um jovem aluno, ele precisa fazer. E se naquele barco Jesus fez pelos apóstolos e fez pela humanidade, nesse momento de transição, de transformação moral, em que nós precisamos deixar de ser crianças espirituais, Jesus aguarda que nós façamos. A ação tem que ser nossa. Nós é quem precisamos abrandar os ventos. Porque Jesus já demonstrou como fazer. E Jesus nos disse que tudo aquilo que quisermos fazer, se tivermos a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, faremos. Ele não só falou, como fez. E que se nós tivermos fé, faríamos tudo o que ele fez e ainda mais. Somos nós, meus irmãos, quem precisamos acalmar os ventos contrários, porque esta barca chamada Terra está balançando. E a maioria daqueles que se encontram nela estão temerosos, pois que são crianças espirituais. Porque esquecem-se de que Jesus está conosco nesse barco, está no leme, sim, mas ele sabe que para aprendermos também precisamos colaborar com ele. Também precisamos tomar o leme, porque a nossa destinação é a perfeição. A nossa destinação é sermos Cristos. E embora ainda muito distante, precisamos começar. A Terra passa por uma fase. Quem é que quer se transformar? É disso que se trata. Essa pandemia é um vento contrário. E nós vamos ficar neuróticos? Ou vamos agir como Jesus? Porque vejamos que Jesus, embora sereno, agiu. Não significa inação, estagnação. Significa ação com serenidade. É por isso que esse texto da Gênesis é tão importante. Recordar que é um momento de mudança. E aí nós vamos para uma fala do Espírito Arago, lá no item 8 do capítulo 18, que tem tudo a ver com esse processo de medo, de neurose, que muitos de nós está passando no barco terra. Veja o que Arago vai dizer no item 8 do capítulo 18 da Gênesis. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas solares reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. E assim
sucessivamente até o átomo. Quanta profundidade nessa fala! Quanta profundidade do irmão Arago! Olha o que ele está dizendo. As nebulosas reagem sobre as nebulosas. O que são as nebulosas? São as galáxias. Ele está dizendo que uma galáxia influencia na outra. Hoje, a NASA diz que o universo observável tem 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Uma influenciando a outra. E ele vai dizer que dentro dessas galáxias temos os sistemas solares. Nossa Via Láctea, a galáxia em que nós habitamos, tem bilhões de estrelas, portanto, bilhões de sistemas solares. Ou seja, uma galáxia tem bilhões de sistemas solares. O universo observável até hoje tem 2 trilhões de galáxias. Veja quantos somos de fato ciscos. E que esses sistemas solares, esses bilhões de sistemas solares da nossa Via Láctea, influenciam um ao outro. Dentro de cada sistema solar, temos planetas. O nosso sistema solar tem alguns planetas e eles influenciam-se reciprocamente. E Arasto vai mais longe, diz que dentro de cada planeta, um ser influencia o outro, até o átomo. Portanto, do átomo até as galáxias, tudo está ligado através do fluido cósmico universal, influenciando um ao outro. E é aí que o medo é algo preocupante. Porque quando você aí sente medo, ou quando você não colabora para extirpar o medo de alguém que por ignorância ou por ser ainda um espírito infantil tem medo, essa irradiação influencia todo o universo. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai falar sobre o efeito campo de Einstein. E ele traz um exemplo muito didático. Ele diz que os nossos sentimentos, como o medo, eles são irradiados, como os fótons o são de uma fogueira. E que essa partícula de luz que sai de uma fogueira, ela irradia-se ao universo sem nunca chegar a zero. Veja que aquilo que Arago já falava, André Luiz complementa. E Einstein comprova com o efeito campo nos seus estudos sobre a física. Portanto, recordando Arago, André Luiz e trazendo Emmanuel para essa conversa, que lá no livro Seara dos Médiuns vai dizer o seguinte: sintonia é lei inderrogável. Precisamos e vamos chegar a uma conclusão importante. Quando um indivíduo sente medo, pela lei inderrogável da sintonia, ele irradia essa frequência a todo o universo e se une a todos os seres que têm medo no universo. Sim, o medo é contagioso, mas a fé também é. A resiliência, o enfrentamento positivo também. E é aí que nós precisamos enfrentar esse momento de transformação moral com coragem. Entendendo aquilo que nós já falávamos no início, o Apocalipse não é fim do mundo, é revelação, que o mundo não vai acabar e que nós vamos nos transformar. Felizes daquele que se transformar neste momento. Este momento que não é só a pandemia do coronavírus, meus irmãos, mas desde metade do século XIX os espíritos já anunciavam, já é chegado o momento, e o sinal deste momento,
O sinal dos tempos é a transformação moral, é uma transformação de dentro para fora. O que acontece de fora para dentro são só estímulos da lei divina para a nossa educação. Cuidado que o que você sente, o que você pensa, influencia a todos. E assim como uma fogueira influencia quem está mais próximo daquele fulcro que irradia o calor. Então você vai influenciar primeiro aqueles que convivem contigo no seu lar. Aqueles que convivem contigo no seu prédio, na sua rua, na sua cidade, no seu país. Isso é tão importante que, se nós formos recordar André Luiz, que mostrou isso na prática no capítulo 40 do livro Os Mensageiros, quando André Luiz é convidado pelo benfeitor Aniceto a ir ao campo para nutrirem-se espiritualmente. Olha que interessante isso. Ir ao campo. André Luiz via na cidade nuvens enegrecidas do que ele chamou de larvas mentais, ou matéria mental deletéria. E ele pergunta ao benfeitor Aniceto o que era aquilo. E Aniceto diz: isso é a matéria mental dos nossos irmãos na Terra, produzindo larvas mentais, como micróbios, aqueles que você estudava na embriologia. Veja que nós criamos larvas mentais. E André Luiz faz uma pergunta que eu acredito que você também está se fazendo agora. E essas larvas mentais podem nos influenciar? E Aniceto diz: como não, André Luiz? Se o micróbio influencia o corpo biológico, a larva mental influencia a mente adoecida. E como nós já estudamos aqui durante as semanas, sabemos que a mente preside a formação do perispírito e que o perispírito reflete-se no corpo físico. Então, sim, essa matéria mental do medo, advindo da ignorância, dessas notícias bombásticas. E, por favor, me entendam bem, não estou dizendo ninguém aqui para virar um alienado. É importantíssimo nos informar. Precisamos nos informar. Daí a ficar o dia inteiro ouvindo a mesma notícia, entrando numa frequência baixíssima, criando larva mental, é desnecessário. Se informe, procure saber o que está acontecendo, mas vá fazer outras coisas. Vai ouvir, ler, estudar, fazer coisas boas. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Porque senão, pela lei inderrogável da sintonia, vamos estar permeáveis a essas larvas mentais. E Aniceto diz que se não fora os raios benditos do sol a cada manhã, seria impossível ter vida na Terra. E Jesus nos ensinou que somos luz do mundo. Precisamos irradiar essa luz como o sol faz, agindo para erradicar estas larvas mentais do planeta. É isso que espíritos que estão saindo da infância e indo para a virilidade precisam fazer. Compreender a importância de pensar e vibrar em harmonia com a lei divina, porque nós reagimos uns sobre os outros. E aí, para nós irmos já dando entrada aos momentos finais, outra questão que eu ouvi falar por aí, que é importante nós conversarmos sobre os sinais dos tempos, a questão do degredo, não é? Que determinados espíritos vão ser degredados e que todos esses desencarnes coletivos estão servindo para limpar a Terra, para que esses seres possam ir a outros orbes, de provas e expiações, e a Terra possa evoluir. Vamos ver o que os Espíritos dizem lá na Gênese? Vou ler, e depois vocês podem ler na Gênese de vocês, no item 29, escreve Allan Kardec sobre o degredo. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Então veja,
Não se trata de fazer uma limpa, como alguns dizem, como algumas mensagens vêm falando. Porque pode parecer que o indivíduo que tem um desencarne coletivo, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Belo Vale, como está acontecendo com o coronavírus, parece que esse indivíduo, ele está sendo expulso da Terra, ele está sendo degradado. E não é isso que os Espíritos informaram lá na Gênesis. Que haverá um degredo, mas não serão todos. Vai dizer Kardec, baseado no ensinamento dos Espíritos, inclusive que será a minoria que será degradada. A minoria. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes dá a impressão que esses indivíduos que desencarnam por estes processos de desencarne coletivo não merecem estar mais na Terra. Está sendo excluído. Gente, isso é uma falta de caridade e uma ignorância da doutrina espírita tremenda. Cuidado com isso. Continuam os Espíritos dizendo: muitos, ao contrário, voltarão à Terra, porque muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraído a influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela, porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Então veja que interessante que muitos indivíduos que irão passar pelos desencarnes coletivos, essas tragédias coletivas, não serão degradados. A grande maioria, diz Kardec, vão se retemperar no mundo espiritual. Vão sair dessa influência do mundo materialista, em que eles não souberam se sobrepor. E que no mundo espiritual vão perceber os equívocos que se encontravam e vão retornar para colaborar nesse momento de transformação moral que a Terra está passando. Então, muitos desses espíritos que virão colaborar no processo de transição planetária são exatamente esses que estão passando pelos desencarnes coletivos. Olha que interessante esse olhar que os Espíritos estão nos trazendo. E é por isso que nós, ao invés de tão somente lamentarmos, acharmos que essas pessoas estão sendo vitimadas, que há injustiça, precisamos orar por eles, para que eles se retemperem e retornem o quanto breve possível, para auxiliar no processo de transição planetária. Esses serão exatamente os missionários do futuro, porque todos somos missionários. É isso que está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu uma missão a cada um. Todos temos a nossa missão. Então veja como esse texto, esse capítulo 18, ele é maravilhoso. Ele vem demonstrar que, muito ao contrário do que a maioria tenta propagar, o que está acontecendo está dentro da lei divina, da lei de progresso. E que, embora seja terrível, ignominioso até, nós temos que observar o objetivo. E lembrar que tais circunstâncias não seriam necessárias. E outras futuras podem ser que não. E aí, aqueles sinais do Apocalipse, nós vamos começar a ter cuidado. Bastante cuidado. Porque é extremamente simbólico aquele texto. E é aí que nós vamos trazer para a nossa última consideração de hoje uma fala muito interessante. A fala do Espírito Emmanuel, que vai trabalhar todo esse contexto do Apocalipse. Então ele vai dizer num livro chamado Caderno de Mensagens, uma psicografia de 1954, o seguinte: assim considerando
será mais significativo e mais acertado para nós, venhamos a estudar a transformação atual da Terra sob um ponto de vista moral, para que o serviço espiritual, confiado às nossas mãos e aos nossos esforços, não se perca em considerações que podem sofrer grandes alterações, grandes desvios, porque o serviço interpretativo da filosofia e da ciência está invariavelmente subordinado ao pensamento divino, cuja grandeza não podemos perscrutar. Então, Emmanuel nos convida a relembrar aquilo que está no capítulo 18 da Gênese. Pessoal, não vamos ficar preocupados com sinais exteriores. Vamos observar esse processo de transição, essa revelação feita por Jesus, do ponto de vista moral. Porque a observação filosófica e científica pode e está sujeita a muitas transformações. Porque ela está sob o pensamento divino, que não nos cabe perscrutar. É por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado em tentarmos trazer essa pandemia ou qualquer outro fenômeno exterior como um sinal do tempo, como um sinal do Apocalipse. Porque os sinais não são exteriores. Quem nos disse isso foram os prepostos do Cristo, a pleia de verdade, aqueles que convivem com Cristo, seus ministros, que receberam diretamente dele a missão de, através da concordância e a universalidade dos seus ensinos, trazer o evangelho primitivo, porém esclarecido à luz da razão, da humanidade que já não é tão infantil quanto era 2000 anos atrás. São nesses seres que nós precisamos confiar. Estas informações, sim, eu posso dizer, são fidedignas. As outras que ora chegam, precisam passar ainda, como diz Allan Kardec, pelo crivo, o único crivo, para atestar a veracidade da concordância e universalidade. Mas essas informações já estão conosco há mais de 150 anos, desde 1868, quando a Gênese é publicada. E lá os espíritos estudam o Apocalipse, a revelação. E aquele simbolismo revelado ao apóstolo João é trazido na simplicidade, mas também no contexto racional, de que há sim, segundo a lei de progresso, transformação física e moral. Mas os sinais dos tempos e os tempos em que são chegados é uma transformação moral. E essa é feita de dentro para fora. É a educação moral. Como diz Allan Kardec, não aquela que se ensina nos livros, mas a arte de formar caracteres. E a pandemia e tantos outros processos exteriores serão tão somente estímulos para a nossa transformação moral. Infelizmente, ainda estamos falando como crianças, brincando como crianças, agindo como crianças. Ainda não nos tornamos homens, adultos, espíritos
espíritos que vão deixando a primitividade, o dogmatismo maravilhoso, o sobrenatural, e vamos alçando voos à razão, ao bom senso, à inteligência. Ainda somos espíritos egoístas, orgulhosos, vaidosos, e que o bendito aguilhão, como essa pandemia vem nos mostrar, que precisamos uns dos outros, que ninguém sobrevive sozinho, que não há nação maior que outra nação, que independente de cor, de religião, de condição financeira, intelectual, todos nós podemos ser pulverizados da noite para o dia, enquanto corpos físicos, obviamente. Por isso que a transformação tem que ser interna. E que se nós não aproveitarmos essa oportunidade bendita, outras virão. É por isso que nesse momento nós espíritas, que temos conhecimentos como o estudado hoje, temos uma missão, temos uma tarefa, que é influenciar do átomo às nebulosas, com a coragem, com a fé, com o enfrentamento da fé inabalável, para que nós possamos agir como o raio de sol, que vai dirimir as larvas mentais, que muitas delas sim advêm das fake news ou das notícias, embora verdadeiras, mas que também, por ficar nos bombardeando, criam um clima inadequado. Mas algumas delas vêm por mensagens espirituais. E que, embora tenham uma forma bonita, algumas têm certas frases ou palavras que podem sim promover essa irradiação menos feliz. Sugiro àqueles que querem aprender com Allan Kardec como analisar as mensagens, que leiam o Livro dos Médiuns, o capítulo Dissertações Espíritas. E lá Allan Kardec mostra as dissertações apócrifas e mostra como ele estudava estas mensagens, para que então nós possamos acolher aquelas que são sim de bons espíritos, de grupos sérios, de médiuns sérios, mas que nós saibamos também separar o joio do trigo, porque senão ficaremos aqui fazendo certas coisas, passando por ridículo, e isso é o de menos. Mas o pior será quando divulgarmos, compartilharmos tais mensagens, multiplicarmos e sentirmos temor, receio por elas. Para fechar, meus irmãos, nossos amigos espirituais recordam-nos a tela mental de um momento em que os espíritas recordam o Evangelho. Recordam os apóstolos no barco. Era madrugada, noite. E então, um dos apóstolos vem uma figura andando sobre as águas. E os apóstolos são tomados pelo medo e dizem: o que é aquilo? É um fantasma. E então,
aquela figura que se aproximava cada vez mais do barco, vai dizer: acalmai-vos, sou eu, não temais. Meus irmãos, o vírus, as guerras, os flagelos da humanidade não são fantasmas. Muitos de nós deixam de perceber que tudo isso que acontece na Terra vem para despertarmos, a fim de que vejamos Jesus, a fim de que recordemos a sua figura. Quantos estão agora no leito de hospital, nas UTIs, recordando Deus e Jesus depois de tanto tempo? Quantos espíritos para além do medo começam a encontrar a fé? Vibremos por estes irmãos nos leitos hospitalares. Que eles possam não enxergar mais um fantasma como os apóstolos, mas tanto eles quanto nós ouvirmos ecoar em nossos corações e mentes a santa palavra: sou eu, não temais. Meus irmãos, nós agradecemos mais uma vez a companhia, a amizade, a fraternidade, a colaboração, pois somos todos aqui nesse momento geradores de matéria mental, de energia salutar. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Outras vezes estaremos aqui, daqui a pouco eu passo a agenda. Agradecemos a presença de todos. Chamo o PP para fazer as considerações finais conosco e vamos para aquele momento de bate-papo, não é? Eu sinceramente espero que tenha sido útil. E eu recomendo a todos que peguem a Gênese, leia esse capítulo 18 e vocês vão observar esse momento atual com outros olhos. Bom, vamos aqui então, enquanto o PP está chegando do quarto, ver os nossos irmãos que nos fizeram companhia na noite de hoje. Então nós falávamos aqui do Bezerra de Menezes, nossos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, a Ana Jaqueline, um grande abraço. O Alain, nosso amigo do Grupo Espírita Paz. A Luísa Xavier. Vem cá, PP, vamos ler aqui as pessoas que estão aqui. Hoje o PP veio preparado, sabe, gente? O pessoal tem pedido a ele para mandar abraços e ele está esquecendo. Então, o PP vai ler aqui primeiro e depois nós vamos ler aqueles que estão aqui. Pode ler os que estão no chat com a gente. Um abraço, João Vitor, a tia Lourdes, a Paulinha, lá do Paz, a Sabrina, o Aurode
e a Manu. A vovó Simone, a vovó Rose, a Dindinha Amanda, a Isadora, a Rosemary Evangelista e o Enio. Beleza, hein, Pepe? Hoje ninguém ficou no vácuo, né? Então vamos ler aqui o pessoal, ver se você consegue. Eu tô vendo aqui a questão do áudio no início, né? Falha nossa, eu tô aprendendo a lidar aqui. Ser DJ e VJ é um pouco mais difícil, né? Então vamos lá, vai mandando um abraço pessoal aqui, ó. A Neuza, Pepe. Um abraço pra Neuza, a Sandromar, o Heraldo, o Leonardo, a Raimar, a Vânia, a Albertin, a Helenir, a Kátia, a Souza Rocha, a Maria do Céu, a Maria do Carmo, João, Wênio Teixeira, enfim, muitas pessoas. São muitas pessoas, né? Maravilha, o Ronald, tem uma turma bacana aí. Agora aumentei aqui, tô lendo aqui, tô morrendo de rir com vocês. Perdoe-me aí a minha inabilidade. Se os irmãos quiserem deixar aí as casas que representam as cidades, pra gente poder bater um papo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Algum comentário? Vi que vocês tiveram alguma dificuldade com o áudio, né? Eu tive dificuldade aqui também com um PDF, não quis abrir, mas tudo isso faz parte. O mais importante é que nós fizemos o nosso estudo, não é verdade? Estudamos, relembramos algumas coisas. Olha lá, o Souza fez um comentário, olha lá. Meus caros irmãos, renovação moral é necessário a nosso interior. Ajudar os nossos irmãos necessitados e o nosso maior exemplo de amor ao próximo. É isso aí, Souza, realmente. Essa transformação, essa renovação é era da transformação moral. E ela só se faz de dentro para fora, tem que ser algo interior. E o exemplo é o Cristo, não é? Precisamos fazer o que ele fez. Tô vendo aqui, ó, a Sabrina está conosco hoje. Um abraço pro Haroldo. Sei que vocês estão sempre aí, às vezes a gente não consegue mandar um abraço para vocês. A Helena falou algo aqui, Pepe, olha lá, nossa amiga Helena. Transformação moral da humanidade. Que vibremos no bem numa frequência positiva. Fé raciocinada e no amor na sua essência, conexão com o divino. Obrigado pelo comentário, Helena. É a conexão com o Pai, né? É isso. Acho que o pessoal entendeu o objetivo do estudo e o objetivo do capítulo. São chegados os tempos e os sinais dos tempos. Que o sinal está na nossa transformação. Para a gente parar de gastar energia, tempo, promovendo aí coisas que não são tão bacanas com o exterior. E nos preocuparmos com as questões interiores. É isso que os espíritos estão nos atentando. A Beth falou lá, né? Um abraço para a Beth de Ubá, um abraço ao Sader. Quem chovendo muito aqui também, choveu pra caramba, tivemos problemas com a internet. Hoje foi um desafio, né? Mas sobrevivemos todos. A Maria Kátia também fez um comentário, Pepe. Você lê para nós? Boa noite, Gustavo. Que bons esclarecimento libertadores. Uma luz sobre os ensinos dos espíritos presente em suas interpretações. Obrigada. Paz a você e sua família.
Obrigado, Kátia, pelo comentário. Eu sinceramente espero estar sendo útil. Não é esse estudo que nós fazemos, essas interpretações da doutrina espírita, das obras espíritas, elas têm exatamente essa finalidade. Eu sei que muitos companheiros às vezes têm uma certa dificuldade de ler, de estudar, até de compreensão. E o nosso papel, a nossa tarefa é tentar colaborar. O papel do divulgador da doutrina espírita é esse. Nós não estamos aqui para inventar nada, para emitir nenhuma opinião pessoal. Quando o fazemos, deixo claro que a opinião é pessoal, mas buscamos aqui relembrar aquilo que os espíritos nos disseram, para que nesses momentos nós possamos ter essa clareza de pensamento, saber ter um momento de enfrentamento positivo de tudo isso que está nos acontecendo aqui. Vamos lá, Pepe, olha lá. O Adilson, né, está aqui, a Mara. Vamos mandar mais um abraço aí para as pessoas que você ainda não mandou, Pepe. A Edilena, o Bezerra de Menezes. Só um minutinho, Pepe, acabei me atrapalhando aqui, ó. A Meire, a Souza, o Luciano, a Maria Arlinda. Isso. A Jaqueline, Que eles estão falando, ó, a casa espírita, tá vendo? Aqui, ó, fala quais são as casas espíritas pra... Estão mandando beijo pra você. O Pepe, ele tá ganhando a turma, né? Né, Pepe? Eu tô achando que nós vamos fazer uma live aqui, eu e você. O que vocês acham, pessoal? Comenta aí. Vocês querem que o Pepe faça um estudo? Um evangelinho com o Pepe, não é? O que vocês acham? Vamos ler um miudinho. Miudinho com o Pepe. A gente lê um versículo e o Pepe vai fazer um breve comentário. O que vocês acham? Acho que a ideia é legal? Se for, comenta aí pra ver. Quem sabe ele vai ficar animado. Aqui, ó, a Simone Ramalho, vovó, falou alguma coisa aqui, Pepe, ó. Abraço, a tia Janete, pelo seu aniversário ontem. A Dri tá te mandando abraço. Olha lá, manda um abraço pra Dri. Você não manda um abraço pra Dri, ainda não? Dri, um abração. A Bruna. Então vamos ler aqui os Centros Espíritas? Então vamos lá, aqui, ó. Ubá, Minas Gerais, Espírita Lameal. Centro Espírita Ismael. A Maria do Paz e Luz. Amor em Cataguases. A Helena. Do Geia. A Helena do Centro Espírita Paz, Luz e Amor, Ame Cataguases. A Maria Arlinda. Geia. Isto. Vamos ver mais quais casas espíritas nós temos aqui. Vamos ver aqui. E já me perdi. Tadinho do Pepe, ele sofre com o papai aqui, ó. Aqui, ó. Vila Velha, ESUS. Espírito Santo. Deve ser União Espírita, alguma coisa cristã. A Tati, nossa amiga lá do Espírito Santo. A Manu tá agradecendo, Pepe, olha lá, a Simone, pessoal, aqui, ó, Simone, é lá do, qual o Centro Espírita, Pepe? J. Lacerda, um abraço para os nossos amigos do J. Lacerda. E o Nélio? O Nélio é do? SESI. Sociedade Espírita do João Evangelista. Sociedade Espírita João Evangelista. Olha quem tá aqui, Pepe. A tia Camila. A tia Camila. Manda um abraço, manda um beijo pra tia Camila. Um abração pra você, tia Camila. Isto. Olha aqui, nós temos a Cristiane também, da Casa Espírita. Tatiane. A Cristiane. Gratidão por esse momento, Casa Espírita Caminhos da Luz. De Itabirito. Um abraço, Cristiane. O Luciano. Olha aqui o Luciano. De onde que o Luciano é? Rio Novo. Grande abraço para os nossos amigos de Rio Novo também.
O Luiz, manda um abraço pro Luizão aí, gente boa. Um abraço para você, Luiz. Isto aí. A Patrícia Santos, Pepe. Gratidão. Santo Espírita, paz, luz e amor. Isto, a Ana Nery, minha amiga Ana Nery, lá de Cataguases. Um abraço, Ana Nery. Aqui, ó, o CEAP tá pedindo pra gente dar um recado. Dá um recado pra nós, Pepe. Por favor, diga que semana que vem teremos a Verônica na live do YouTube, com palestra representando a CEAP. Então, semana que vem, a palestra do CEAP é com a nossa irmã Verônica. Um abraço mais uma vez ao pessoal aí do Centro Espírita Amor ao Próximo. E semana que vem vamos prestigiar a Verônica. Aqui, o pessoal tá dando feedback aqui, Pepe, ó. Lindeza, sobre o miudinho com o Pepe. Olha lá, Pepe, o que a Adri falou? Lindeza, adoraríamos ouvir no miudinho. Você poderia escolher o tema. E aí, ó, o Heraldo, ó. Aprovadíssimo. Muito bom. E a Tati? Ótima ideia. Evangelho com Pepe. O Josias, nosso amigo do Grupo Espírita Amor e Caridade. Quarta-feira que vem estaremos fazendo uma live pelo Amor e Caridade. O que o Josias falou? Queremos o Pepe fazendo miudinho. Aí, Pepe, hashtag. Vamos fazer aí, gente, ó. Hashtag miudinho com Pepe. Vamos lá, o pessoal gostou, Pepe. Eu acho que a ideia pegou, hein? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver aí um dia, vamos divulgar no canal, para o pessoal saber o dia do miudinho, receber informação. O que eles têm que fazer, Pepe? Acessar o sininho. Tem que se inscrever, não é? E depois o que eles fazem? Dá o like. E vocês estão vendo que tem um sininho do lado do... se você apertou inscrever-se, do lado de inscrever-se tem um sino. Você vai clicar nele e e colocar notificações. É isso aí, pronto. Assim você vai receber no seu celular, no seu computador, lá ó, miudinho com Pepe. E vai ser só clicar no link que vai ser mais fácil, tá bem, pessoal? Gorete, obrigado pelas palavras, minha irmã. Que você esteja bem aí em Ouro Branco. Um abraço a toda a família. Télica, nossa irmã Télica de Ubar. Ô, gente, cada vez que eu entro aqui, assim, é uma emoção. Porque eu vou revendo aqui o pessoal, nossos amigos. Eu peço desculpa, porque às vezes vai passando aqui o chat rápido, eu me perco um pouco, sabe? Olha lá, ó, hashtag miudinho com Pepe, ó, a Jaque já colocou, tá vendo? Aqui a Eleni tá pedindo pra gente dar um abraço, dar um recado, olha aqui o recado, dá um recado pra gente, por favor. Amanhã às 20 horas, Claudinei, canal do GEAC. Do GEAC, o Grupo Espírita Amor e Caridade, nossos companheiros. Então amanhã, olha, estudo, 20 horas, no canal do GEAC. Eleni, se você quiser colocar aqui nos comentários, depois o pessoal pode acessar o link. E daqui eles já vão direto para o canal do GEAC, tá bem? Fique à vontade. Como eu disse, o canal é nosso, o canal é do Movimento Espírita. O canal é da divulgação da doutrina espírita, não é? E é isso que nós procuramos fazer nesse momento. Um abraço ao pessoal do Paz, Luz e Amor, Ana Nery. Olha lá, ó, hashtag miudinho. A tia Camila tá falando, ó, blogueiro total, Pepe. Ana Paula Almeida, um abraço pro pessoal de Leopoldina, um carinho especial para os nossos irmãos de Leopoldina. Eu sempre digo que ir a Leopoldina é um prazer, né? O pessoal aí, ó, sábado vai ter um programa de rádio, né, do Paulo Rocha. Ontem nós gravamos. Então divulga aí, nós falamos exatamente sobre esse tema, são chegados os tempos. Depois nós vamos, tem o link já. O Sandromar estava aí, se o Sandromar quiser colocar o link, pode ficar à vontade. Foi um bate-papo por Skype, muito legal. Eu acho que é uma coisa que a gente está pensando em fazer aqui também. Uma coisa não só palestra, mas uma coisa mais bate-papo. Mais com a intervenção de vocês
Né? O que vocês acham da ideia? Vocês acham bacana? Assim, ficar falando para o computador é um desafio, né? Eu prefiro interagir como a gente está fazendo aqui agora, tá? O CEAP está mandando um outro recado aqui. Pode ler para nós, por favor? PP é uma presença muito aguardada para encerrar seus estudos. E ficamos na expectativa dos meus abraços. O Evangelho com PP é uma ótima ideia. As crianças poderão participar. Pois é, não sei se é a Cida que está aí, né, no link. Então nós vamos fazer... estamos recebendo aqui outro pedido de abraço, né? Mas só antes comentando aqui, estar com as crianças, né? Por que não? Um momento em família. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, isso é evangelização. Nossas crianças estão também não podendo participar das evangelizações nas casas espíritas. Tá aí a Cel, que é evangelizadora, e tantos outros, né? Lá, hashtag miudinho com PP. Quem sabe o PP pode lançar. E quem sabe os filhos de vocês também não podem fazer isso. E a gente pode colocar aqui vários vídeos curtos no nosso canal com as crianças. Um vídeo de 2, 3 minutos, os pais podem ler, porque eu acho importante essa cooperação, esse trabalho em conjunto, porque ouvindo muitos jovens nos encontros de jovens que nós vamos participando por aí, quando eu falava de Leopoldina, é por isso, né? Eu tive uma experiência em Leopoldina, quando jovem, fui estudar, fazer faculdade, e quando eu não conhecia a doutrina espírita, e eu vejo o quanto o espiritismo é importante para o jovem, porque o quanto o jovem hoje está suscetível a um mundo extremamente materialista, em que as vicissitudes chamam muito, em que as más influências são complexas, em que a moralidade é muito complexa, né? A Ana Paula aí do Tintino Pires, nossos companheiríssimos do Tintino Pires, lá de Leopoldina, o Tonhé, Katia Cida, o Marcone, enfim, toda aquela turma que nos acolhe sempre muito bem. E esse ano não pude estar na Cogel, que é o encontro, né? É maravilhoso isso. Então, quem sabe aí, hashtag miudinho com as crianças. Vocês podem fazer o seguinte, aqueles que têm meu WhatsApp, podem mandar para mim, podem mandar no e-mail. Ô Maurício, tem um e-mail aí, se você puder colocar para nós. Os pais podem lançar os vídeos das crianças, nós vamos fazendo aqui uma sessão miudinho com as crianças, vamos postando. Mas podemos fazer essa live com o PP, uma coisa rapidinha, tipo um culto do Evangelho no lar, um comentário bem rápido. Pode ser, PP? Sim. Então, ó, hashtag com PP chegou aí, ó, no seu objetivo, tá bem? PP, olha quem tá ali que mandou um abraço, olha aqui. A Cláudia. É a Cláudia Alves, sabe quem é a Cláudia Alves? A mãe da tia Camila? E como é que a gente chama a mãe da tia Camila? A Cacá, né? Você já ouviu falar da Cacá? É a Cacá, um abraço pra Cacá. E eu falava isso porque aqui a gente revê a família, revê o pessoal de fora, né? Aí, ó, o pessoal com os filhos, a Jaque com a Larinha, não é? A Sabrina, o Maurício ali, ó. O Maurício já colocou o e-mail, vocês podem ir mandando e nós vamos upando no canal. Vai ser show de bola, vamos fazer viralizar, não é? Já que a ideia é falar de vírus, vamos falar do vírus do bem, do vírus do amor. Vamos viralizar as crianças, porque nesse ponto, sim, sejais como as criancinhas. Elas, sem dúvida, têm um papel importantíssimo. Diferente daquela criança que Paulo diz na epístola à igreja de Corinto, não é? Fechou aí, Céu, ó. Tô dando uma moral para evangelização. Vamos fazer esse trabalho, tá bem? Bom, gente, eu acho que é isto, né? Olha lá, ó. Abraço pra quem, Pepe? A Lívia, filha do Maurício. Então a Lívia aí, a filha do Maurício. O Maurício que é assim, é o cérebro por trás de tudo isso que a gente está fazendo. É o cara da TI. É quem me dá suporte aqui. É quem permite que tudo isso aconteça, tá bem? Um abraço pra Lívia, então. Pra Roça. Deve ser Rosa, né? Santos. Enfim. É isso, pessoal. Nós vamos agora para as nossas palavras finais. Volto a pedir que vocês se inscrevam, que deem um like ali no joinha. Isso dá a nós condições de termos mais ferramentas para o programa, né? Eu vi que a Tati disse ali, ó, aqui em Vila Velha,
estão fazendo online por aplicativo, olha a ideia, está dando certo. É uma maneira de nós fazermos isso, não é verdade? Vamos também trazer a criança, porque senão eles vão ficar assistindo o quê? Não é? Nós infelizmente sabemos que no YouTube existem muitos canais que não estão moralizando as nossas crianças. E nós, como pais, temos a responsabilidade de ofertar a eles momentos como esse. O PP está aqui porque é legal para ele. Papai te dá dinheiro para vir aqui? Papai te põe de castigo se você não vier? Não. Não, ele vem porque ele quer. Ele gosta de interagir. É esse o mundo deles, gente. Kardec vai dizer no capítulo 18, né, que os tempos antigos, os métodos antigos já passaram. Se nós não nos adaptarmos, nós não vamos conseguir fazer a transformação com a nova geração, que é o próximo item desse capítulo, que hoje eu não tinha, obviamente, tempo de entrar. Trabalhar com a nova geração é adaptar os meios de hoje. Olha lá, a vovó Rose falou que é a tia Rosana, tá? Um abraço para você, a tia Rosana, e também um abraço para a vovó Sinhá, minha bisavó. Isso, olha aí, a família se reúne. Os centros espíritas se reúnem nessa unificação, não é? Bom, então as nossas considerações finais. Pepe, por favor, faça suas considerações finais. Despede do pessoal, agradeça, né? E hoje a prece final vai ser com o Pepe, já começando a hashtag a olhão. Hashtag prece com as crianças, não é verdade? Então eu já me despeço. O PP aqui vai se despedir e fazer uma breve prece, um simples agradecimento a Deus por esse momento e um que assim seja. PP, é com você. Boa noite, pessoal. Que hoje, nessa reunião online, nessa live, nós possamos todos fechar os nossos olhos, ficar em harmonia, pensar em Jesus, ter um bom pensamento de coisas felizes, coisas que vocês já fizeram com seus filhos, quem tem filhos, com famílias. Agora nessa quarentena que não tá dando para fazer muitas coisas, faça uma prece quando você não estiver bem. Leia um livro espiritual. Que todos nós possamos ficar muito bem nessa quarentena. E que Deus ilumine todos os que estão mortos por esse novo vírus.